E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Mecanismos da Mediunidade. Produção e apresentação, Deusa Nogueira. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, dando continuidade ao estudo da obra Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 17, intitulado Efeitos Físicos, nesse tema muito interessante, Lei do Campo Mental, em que André Luiz fala que em qualquer ponto do universo, olha só, gente, a gente vai assimilar as influências que nos afeiçoem. E nós conversamos um tanto, até trazendo exemplos egípcios, né? Em qualquer canto do universo, então não há barreira geográfica. A barreira que existe, a barreira vibratória que existiria, é a da nossa afeição. Então eu tenho que ver a que eu me afeiçoo na vida. E são coisas muito importantes, meus amigos, para a gente parar e analisar. Não é como culpa, não, mas saber o que eu gosto de fazer. E a gente vai perceber, nesse nosso processo de crescimento, de aprendizagem, em que estamos envolvidos, que a coisa funciona assim. Tem muitas coisas que eu gosto, que são favoráveis, que são positivas e que vale a pena eu investir nelas, mas tem coisas que eu gosto que ainda não são as melhores escolhas, mas que eu ainda gosto. E que aí a gente tem o campo de luta, que é o campo da disciplina. Quando Chico Xavier, quando recebe de Emmanuel aquela orientação, disciplina, é porque ele também, como todos nós, passou por desafios, gente. Ou a gente acha que o médium, por ser missionário, ele não tem o teste, não tem os seus pontos de dificuldade, seus pontos nevrálgicos. É claro que tem. E aí, se ele não tivesse a disciplina, ele não teria, assim, as possibilidades de escolha. Tem um livro editado pela FEB, que é Testemunho de Chico Xavier, em que ele manda algumas cartas, né, para o diretor, para Vantuil, tudo isso, e ele fala, né, que se não fosse o grande amor por Jesus e pela doutrina espírita, ele pararia o trabalho, porque ele passou por muitas incompreensões, e todos nós somos carentes de afetividade, somos carentes de amor, de equilíbrio, né? E ele também é um ser humano que nem comum. E aí isso faltou a ele. Esses momentos de encantamento, de equilíbrio, faltaram a Chico Xavier, né? Porque ele levou muita pedrada, gente. Muita ironia. Até aquela questão de ter que sair de casa, né? Porque a presença dele e aquele povo todo indo procurá-lo incomodava o desenrolar da vida familiar. E é claro que ele, como criatura, como ser humano, né? Ele gostava da sua família. Mas aí ele vai, se muda, né? Para que ele não sirva de tropeço para o outro. Olha se nesse momento se não vem a outra questão. Então, mas se eu deixar de exercer a mediunidade, ou se não exercer a mediunidade do meu jeito, eu não vou ter problemas familiares. Isso é uma tentação. Isso é uma tentação. Deus, quer dizer que eu vou viver criando problemas? Não. Mas, muitas vezes, para a gente manter uma disciplina dentro da tarefa mediúnica, a gente vai contar com ironias, a gente vai contar com não compreensão, sabe? A gente já ouviu de familiares queridos, né? Essa coisa de religião, a religião afasta a família. A religião só serve para afastar os familiares.
ouvi certa feita até de uma pessoa assim, do familiar querido, né? A pessoa fala assim, pois é, essa coisa de centro que marca atividade domingo à tarde é para separar a família, porque só vai mesmo quando tem família, porque domingo é o dia da família. E aí você ouve, fica caladinho, sabendo, né, que na verdade o dia da família, a hora da família é aquela que você pode dar em dedicação, em carinho e amizade. Porque ninguém reclama quando você sai de casa para trabalhar, para ganhar dinheiro, né? Para trazer um conforto para a família. Ninguém reclama disso. Mas aí, na questão da sua atividade, da vida espiritual, existe reclamação. Então, compete a você o quê? É fazer, né? Encontrar um ponto de apoio, atender até os reclamos daquela criatura. Ela quer ficar em companhia, tudo bem, mas sem abrir mão daquela disciplina, daquela atividade que é dada como ponto certo. E nesse caso até, meus amigos, eu posso dividir com os irmãos, né? Que aí eu passei a estar. E é interessante que em momentos em que eu estava com outro familiar, essa pessoa estava ou no telefone, ou na internet, ou então numa outra tipo de atividade que na verdade não estava junto. E aí o que você pensa? O que a gente percebe? É uma situação perturbadora, que graças a Deus, por você permanecer na tarefa disciplinadamente, você acaba se embrenhando, né? As suas vibras mais íntimas, elas são impregnadas de uma compreensão que não leva a uma discussão, que não vai levar a uma cobrança, né? Que vai olhar o outro de uma forma amorosa, mas compreendendo até que muitas vezes ele é um instrumento para que você não faça o que você tem que fazer, né? O que você precisa fazer. Então, essa questão aqui eu me afeiçoo, porque muitas vezes, gente, a gente naquele anseio de querer agradar todo mundo, a gente acaba não se qualificando tanto, e o objetivo da reencarnação é nos qualificar, e acaba muitas vezes até vamos dizer assim, não cumprindo o que você tinha que fazer diante daquele próprio grupo que está na cobrança. Porque muitas vezes o grupo, ele não sabe o que ele está cobrando, nem por que ele está cobrando. Ele está falando aquilo por falar, está fazendo aquelas coisas daquele jeito porque quer fazer, mas sem uma consciência, sem uma consistência. Então, André Luiz vem dizendo que cada mente é como se fora um mundo de per si, respirando nas ondas criativas que despede. Então, o que eu crio com a minha mente, olha só, é o hálito que eu respiro. Meus queridos, vamos pensar nessas vibrações de muito medo, de muita inconformação, de muito ódio. Porque, na verdade, eu vou respirar nessas ondas. E é claro que isso não vai me fazer bem. Eu tenho tido muito cuidado com determinadas informações que chegam através das mídias sociais. Tem amigos, né, de determinados grupos e tudo, que a gente sabe que é uma revolta muito grande quanto a muitas questões, que estão corretas, não estão corretas, mas não vai ser engrossando aquela vibração de ódio, de animosidade, de desejar mal, que eu vou ficar bem. Porque muitas vezes o outro que está exercendo tal papel, ele tem até uma armadura em que não vai ser afetado. Às vezes a armadura é da própria ignorância. É casca grossa em relação àquilo, não há uma intencionalidade. Mas eu que já sei, que estou vibrando, eu criei, né? Se cada um é responsável pelas suas próprias obras, eu que criei, eu vou respirar e aí vai me fazer mal, vai me fazer muito mal. Então ele diz que a mente é como se fosse um mundo próprio, né? Respirando nas ondas criativas que despede ou na psicosfera em que grafita para esse ou aquele objetivo sentimental.
conforme os próprios desejos. Então, eu tenho um objetivo, né, no sentimento. E aí, para atingir aquele objetivo, eu monto uma série, um degrauzinho de desejos. Eu quero isso, eu quero que aconteça assim, para isso eu preciso fazer isso, aquilo outro. Tem todo um planejamento. Esse planejamento faz parte da minha psicosfera. Lembra da psicosfera? Lembra da aura? Lembra do campo eletromagnético? Essa energia em torno de nós? Então, isso que ele diz, sem o que a lei da responsabilidade não subsistiria. Então, meus queridos, somos responsáveis por essas ondas criativas que eu mando, pelos meus objetivos, no meu sentimento, e muitas vezes o meu objetivo pelo não perdão é que aconteça algo de mal para o outro, né? É para que o outro se dê muito, que o outro se desequilibre. E aí muitas vezes assim, não, é a lei, quem fez tem que pagar, fez comigo, eu não merecia. E aí vamos colocar, meus amigos, quem de nós em sã consciência pode dizer que não merecíamos? Muitas vezes a gente fica analisando, né, a misericórdia divina no momento que a doutrina espírita chegou ao nosso caminho. Jesus veio. Vocês sabem, meus amigos, entre nós, que quando eu penso assim no amor de Jesus por nós, e aí vou particularizar, o amor de Jesus por mim, tem vezes que eu fico assim, envergonhadinha, pequenininha, porque eu sei, né, em verdade, que eu não sou aquele espírito altaneiro, merecedor, mas eu fico observando a misericórdia do Senhor Jesus, tendo esse cuidado, né, fazendo com que eu pertença ao seu rebanho, e mobilizando essa multidão de amigos espirituais que vêm com mensagens, intuições, sonhos, né? Para que a gente consiga ir se ajustando ao padrão evangélico de comportamento. Então, quando eu falo que alguém fez algo que eu não merecia, eu posso estar muitas vezes numa visão materialista. Porque materialmente eu me desfiz de alguns bens ou eu prestei um favor. Mas observa, e Paulo de Tarso fala, né, quanto a segredor e devedor. Então aquele, né, que está, se eu recebi uma bênção, aquele que está abaixo de mim, necessitado da bênção, eu sou devedor dele, porque eu tenho crédito, né? Então, eu sou devedor dele, eu tenho o dever de oferecer a ele algo, aquilo que já me felicita a existência, aquilo que já me beneficia, né? E me auxilia na caminhada. É dever. Então, na verdade, eu sou devedor dele, né? Eu sou devedor dele. Olha o raciocínio de Paulo. E olha como esse raciocínio deu certo para que ele desempenhasse com muita lucidez, né? E com muita objetividade, com muita fidelidade à sua missão. Então, são exemplos que podem servir de base para os nossos desejos e para as ondas criativas que eu estou despedindo, né? E é pelo universo. A gente aprendeu, né, que ela atravessa o universo. Bem, amigos, então estamos aqui pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro, nesse espaço de tempo, que é o espaço para o estudo das obras de André Luiz. Nesse momento, Mecanismos da Mediunidade é a obra, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, no seu capítulo 17, Efeitos Físicos. E vamos ler agora o último parágrafo do subtema Lei do Campo Mental. André Luiz, então, encerra assim: um médium, ainda mesmo nas mais altas situações de amnésia cerebral, do ponto de vista fisiológico, não está inconsciente de todo, na faixa da realidade espiritual, e agirá sempre. Nunca a feição
de um autômato perfeito, mas na posição de uma consciência limitada às possibilidades próprias e às disposições da própria vontade. Vamos analisar esse parágrafo, meus amigos? Olha só. O médium. Quem é médium? É aquele que é capaz de sentir a influência dos espíritos num grau qualquer. Está lá no Livro dos Médiuns, questão 159. Ainda mesmo nas mais altas situações de amnésia cerebral, do ponto de vista fisiológico, não está inconsciente de todo na faixa da realidade espiritual. E aí nós temos o caso de uma pessoa. Essa pessoa atuou mediunicamente durante um tempo e ela entrou numa faixa de doença, né, de demência mesmo, tá? Uma faixa de demência. E a família e ela mesmo tem um poder aquisitivo alto. Então, ela não está internada, os familiares vão visitá-la, né? Vão visitá-la sempre que podem, mas ela tem cuidadoras, né? Que estão ali. E temos uma pessoa, né? Uma familiar da área da saúde, que também presta assistência a essa senhora. E ela, certa feita, colocou para que nós ouvíssemos como aprendizado a fala de uma cuidadora. E ela falava assim: olha, doutora fulana, eu estou indo embora, não aguento mais não. Eu preciso muito do dinheiro, mas passar as humilhações que eu passo, ser humilhada conforme ela me faz, eu não estou aguentando, está fazendo mal para a minha saúde mental. Por quê? Porque mesmo tendo o protocolo todo de atendimento, ela fala assim: você aqui é minha empregada. Então, ela liga para a farmácia, ela compra os medicamentos que ela acha que tem que tomar. Ela toma aqueles medicamentos, ela come a comida que ela acha que tem que comer. E é claro que quando ela fala, né, o outro lado lá responde. É a área comercial, né? Responde e vem. E aí essa pessoa, essa cuidadora, né, mesmo precisando, porque o salário era muito alto, ela não aguentou ficar. Então, olha o caso, um médium, ainda mesmo nas mais altas situações de amnésia cerebral, do ponto de vista fisiológico, não está inconsciente de todo na faixa da realidade espiritual. Então, vamos lá, gente. Na realidade, nossa realidade espiritual, qual é? Somos orgulhosos, somos egoístas, somos vaidosos. Muitas vezes somos materialistas, e a gente repete muito isso. Mesmo estando dentro de uma doutrina espiritualista, que é a doutrina espírita, mas a nossa visão, o nosso conceito de vida ainda é um conceito materialista. E dentro da visão materialista, pode quem tem. E como é que é avaliado, né, esse poder? Pelos bens materiais acumulados. Isto é que dava força, né? Esse poder todo. E aí observa, a pessoa conheceu a doutrina, trabalhou como médium, mas foi entrando nesse processo de deterioração orgânica. O organismo foi deteriorando. E aí ela ficou quietinha? Não. Foi a hora que emergiu aquilo tudo que, graças a Deus, vamos dar graças a Deus mesmo, em anos de trabalho, de dedicação, a casa espírita, a mediunidade, foi trabalhado. Então, pelo menos naquele momento, ela conseguiu fazer amigos, né? Ela conseguiu. Mas nessa hora, ela volta a se conectar, ela volta a estimular esse campo mental da arrogância, do desrespeito, né? De não tratar o outro, de achar que pode, porque por causa da questão financeira. Então, olha só, ela não está inconsciente em relação à realidade espiritual.
E aí ele continua a dizer, André Luiz, e agirá sempre, nunca a feição de um autômato perfeito, mas na posição de uma consciência limitada às possibilidades próprias e às disposições da própria vontade. Então, olha só, o médium não é o autômato perfeito, porque nesse caso a gente percebe que há um processo obsessivo também. Mas esse processo obsessivo não é um espírito que está fazendo que ela seja assim. É alguma entidade espiritual, né, aproveitando esse campo mental que ela oferece. Por quê? Ela está assimilando as influências a que se afeiçoa, que é essa influência do poder. Então, ela não está numa posição de um autômato perfeito, mas é uma consciência limitada. Ela está limitada às possibilidades próprias, por quê? Porque a questão cerebral, a questão do seu sistema nervoso está muito prejudicada, né? Está sofrendo isso, então tem uma limitação. Mas tem as disposições da própria vontade. E a nossa vontade, muitas vezes, é não aceitar a lei da vida, gente. É não aceitar o que a vida está determinando. A gente está sobrevivendo, claro, que beleza, mas a gente está envelhecendo. E o envelhecimento do corpo físico trará naturais limitações que a gente tem que começar a pensar e a se adequar. Não vai dar para ser como era 20 anos atrás, não vai dar e não é para ser assim. Então eu tenho que começar a pensar nas fases da vida e trabalhar mesmo. Entender, eu lembro de Leon Denis, quando ele fala dessas fases da vida, né? Ele fala lindamente, né, para que a gente aprenda, né? No Grande Enigma ele fala sobre isso, no Problema do Ser e do Destino também, que cada fase tem um aprendizado. E ele até fala que na velhice, né, na verdade a cabeça tomba pelo peito para que o cérebro seja iluminado pelo coração, pelo sentimento. E aí a gente vê a doçura de muitos idosos, né? O bom senso, a sabedoria, né? Porque não é mais aquela tensão de pensar, acertar o que o outro pensa, mas sim de organizar a vida de uma forma melhor. Então, gente, mesmo na doença, a questão da nossa vontade, né? E a questão dos nossos, daquilo que a gente se afeiçoa, as influências relacionadas ao que nós nos afeiçoamos, é a lei do campo mental. Então, que a gente esteja muito atento, porque eu sei que a maioria de nós não está doente, né? Está bem, está raciocinando bem, está refletindo bem, estamos estudando juntos. Mas vamos começar a pensar como é que o entendimento da vida está interferindo nas minhas atitudes. Eu quero que o outro funcione de acordo com a minha cabeça. Eu estou tendo a paciência de esperar as coisas, de ver o tempo do outro, porque daqui a pouco, aquilo que eu hoje faço rapidinho e resolvo com muita agilidade, pode não ser assim, por uma limitação física, por algo que aconteça. E aí, como vai ser a minha relação com o outro que me espera? Como vai ser isso? Qual será o sentimento que eu terei? Então, tudo isso são pontos, né? São aquisições que a gente vai tendo através dessa reflexão, desse autoconhecimento. Eu preciso me autoconhecer, para a partir daí eu desejar a minha reforma íntima. E em desejando a reforma íntima, eu traçar uma estratégia. E a partir daí, desse campo de progresso, de melhoria, né, a gente vai sintonizando com exemplos, com leituras, com tarefas, com orações que com certeza vão enriquecer a nossa vida, a nossa experiência, ajudando-nos nesse processo de reforma que é urgente, na verdade, é para isso que nós viemos.
É para isso que nós existimos. Essa irresistível necessidade de ser feliz. E a gente só vai ser feliz se a gente conseguir se afeiçoar verdadeiramente à lei de Deus, né? Não a uma lei que está só na cabeça, mas essa lei que é sentida e que vira comportamento. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Deusa Nogueira.